Parabéns! Vocês chegaram ao módulo 5, Verbos. Este é o módulo que transforma palavras soltas em comunicação real, fluida e rápida. Se vocês dominaram os adjetivos e substantivos, os verbos são a ação que faz o mundo japonês se mover. Prestem muita atenção, pois dominar esta aula é o ponto de virada na sua comunicação. A regra mais crucial: onde colocar a ação? A primeira e mais importante regra que vocês devem gravar sobre o japonês é sobre a posição do verbo. Esta é a base de todas as frases. Em português dizemos: eu compro pão na loja de conveniência. O verbo fica no meio. No japonês, a regra é de inversão total, e ela não muda. O verbo sempre vai no final da frase. A frase japonesa se organiza assim: eu na loja de conveniência pão compro. Repitam comigo em voz alta. O verbo sempre no final. Essa regra é inegociável. Ao construir sua frase, pensem primeiro no que você quer dizer, depois no que você quer agir, e coloque a ação, o verbo, por último. Por enquanto, não se preocupem com as partículas do meio, apenas com o substantivo e o verbo no final. Foco exclusivo, a forma básica, casual. Neste módulo, vamos focar 100% na forma básica do verbo, também chamada de forma dicionário ou forma não polida. Por que essa forma? Porque ela é a raiz pura do verbo. É a forma mais direta de se comunicar com amigos e é o ponto de partida para criar o passado, a negação e todos os outros tempos verbais. É a forma mais eficiente de aprender a essência e a pronúncia correta de cada verbo. Lembrem-se, a forma que vocês aprenderão neste vídeo já é a forma que vocês usarão para o presente e o futuro na conversa informal. Os verbos essenciais para a sobrevivência. 15 ações-chave. Vamos mergulhar em 15 verbos que são a base de todas as suas ações diárias. No japonês, o verbo que vocês aprenderem já será a sua forma casual. Primeiro bloco. Verbos de movimento essenciais. Estes verbos são fundamentais para navegar no Japão. Vamos iniciar com o verbo iku, significa ir. É o verbo que vocês usarão para ir ao trabalho, ir à estação ou ir a qualquer lugar. Exemplo de contexto: se você diz kaisha e iku, significa eu vou para a empresa. Kuru significa vir. É o verbo usado quando algo ou alguém se aproxima de você. Exemplo de contexto: se alguém liga e você diz kuru, significa eu estou indo, vir. Kaeru significa voltar ou regressar. Este verbo é importantíssimo, pois é usado especificamente para voltar para o seu lugar de origem, como a sua casa. Exemplo de contexto: se você diz uchi e kaeru, significa eu volto para casa. Segundo bloco: ações e trabalho. Estes verbos são os motores da sua vida no Japão, especialmente no trabalho. Suru significa o verbo fazer. Este é o verbo mais versátil do japonês. Ele se combina com centenas de substantivos para formar novos verbos. Por exemplo, benkyou é estudo, mas benkyou suru é estudar. Mais um exemplo de contexto. Shigoto suru significa eu faço trabalho, ou seja, eu trabalho. Ataraku significa trabalhar. Esta é a palavra específica para a ação de exercer uma profissão. Exemplo de contexto: Mainichi hataraku significa eu trabalho todo dia. Terceiro bloco: comunicação e consumo. Estes verbos permitem a interação social e as ações básicas de consumo. Hanasu significa falar. É o seu verbo para a comunicação. Exemplo de contexto: Nihongo hanasu significa eu falo japonês. Kiku significa escutar ou ouvir. Pode ser usado para ouvir música, ouvir uma pessoa ou até mesmo perguntar. Exemplo de contexto: Ongaku o kiku significa eu escuto música. O verbo yomu significa ler. Instruções, placas ou notícias, livros, jornais. Exemplo de contexto: Honyomu significa eu leio um livro. Kaku significa escrever. É o verbo de anotação. Exemplo de contexto: Memo kaku significa eu escrevo uma anotação. Kau significa comprar. A forma que vocês mais usarão no kombini, loja de conveniência.
Exemplo de contexto. Pancau significa eu compro pão. Quarto bloco. Necessidades e percepções diárias. Estes verbos cobrem as necessidades básicas e a percepção do mundo. Taberu significa comer. Verbo fundamental para refeições. Exemplo de contexto. Gohan taberu significa eu como arroz, refeição. Nomu significa beber. Usado para água, café ou qualquer bebida. Exemplo de contexto. Mizunomu significa eu bebo água. Miru significa ver ou olhar. Usado para assistir TV, ver algo no trabalho ou olhar uma cena. Exemplo de contexto. Terebi miru significa eu assisto TV. Neru significa dormir. Ação essencial de descanso. Exemplo de contexto. Hayaku neru significa eu durmo cedo. Quinto bloco. Verbos de existência, um conceito importante. Aru e iru. Ambos significam existir ou ter, mas são usados em contextos diferentes. Aru é usado para objetos inanimados, coisas. Iru é usado para seres vivos, pessoas, animais. Exemplo de contexto. Okane aru, tenho dinheiro, e kodomo iru, tenho criança. O grande ponto da simplicidade, a raiz. Lembrem-se que apesar de existirem 3 grupos de verbos para vocês, o mais importante é saber. Todos esses 15 verbos na forma que estão aqui são a forma básica, a forma casual e a raiz de onde tudo o mais se origina. Não se preocupem com os nomes dos grupos. Preocupem-se apenas em saber que, se o verbo termina em ru, como taberu, ele tem uma raiz. Se o verbo termina de outra forma, como iku ou hanasu, ele tem outra raiz. Para vocês, a única regra crucial agora é memorizar a forma básica e usá-la no final da frase. Chamada final e próximo passo. O sucesso no módulo de verbos está na memorização e na repetição. O seu compromisso é memorizar estes 15 verbos e praticar a colocação deles no final da frase. Repitam-nos em voz alta várias vezes ao longo da semana. Na próxima aula, vamos simplificar a negação e o passado. Vocês aprenderão a dizer eu não vou usando a forma nai e eu fui usando a forma tá. Isso dará a vocês a capacidade de falar sobre ações no tempo. Continuem praticando e memorizando estes 15 verbos essenciais. Nos vemos na próxima aula, onde vocês ganharão a negação e o passado.